E aí, meu povo, 15ª aula, como é que vocês estão, hein? Depois daquela sapecada ali de contribuinte individual, né? Com um monte de detalhe, um monte de coisinha. Eu tenho que perguntar para vocês estão bem? Tá tranquilo? Tá? Quando sentar para assistir o vídeo, tenta assistir ele de maneira mais tranquila possível, tá? Eu recomendo assistir sempre 2 vezes, tá? Principalmente aquele pessoal que aproveita ali um dia mais corrido, tá assistindo no ônibus, no metrô, no trem, e aí acaba perdendo alguns detalhes. Depois tenta sentar e assistir também com calma para fazer as anotações pertinentes, tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam bem aí, ó. Cabecinha em dia, tá? Que tem que estar muito bem ali para poder ter um bom desempenho ali e assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Então, na última aula a gente fez o estudo do quê? Do contribuinte individual. Hoje a gente vai fazer o estudo de quem? Do trabalhador avulso, tá, pessoal? Podem ficar bastante tranquilo, pessoal, aqui em relação ao trabalhador avulso. Eu considero que ele é um tranquilo, é um dos mais tranquilos que a gente tem ali para estudar, tá? Consequentemente, cai pouca coisa em prova, tá? Vai cair bem pouca coisa em relação ao trabalhador. Se botar numa balança contribuinte individual e trabalhador avulso, as questões de contribuinte individual tem muito mais. Porque é muito mais fácil de tentar enganar você. Trabalhador avulso tem pouca, mas também tem. E eu tenho que estar bem atento ali para, caso caia, não perder uma questãozinha de trabalhador avulso. Porque esses segurados aqui eu considero que é um dos mais tranquilos para a gente identificar na hora da prova. Então, vamos lá, ó. Trabalhador avulso, base legal, artigo 9º, inciso 6 do Decreto 3.048 de 99. Característica, agora aqui já coloca, a gente já vai começar hoje a videoaula já colocando um IPC, tá? Aqui a gente já tem uma informação extremamente importante pra gente. Então a gente coloca o IPC, para quem tá chegando hoje, é importante pra caramba, porque aqui ele vai trazer um detalhe que vai ser fundamental ali na hora da prova, para você identificar se aquele cara ali é avulso ou não, caso você tenha alguma dúvida. Então vamos lá, ó. Aquele que sindicalizado ou não é obrigado a ser sindicalizado para ser um trabalhador avulso, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício. Aí vem o pulo do gato, pessoal. Com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, chamado de ÓGMO, para os trabalhadores portuários, ou do sindicato da categoria profissional para as demais atividades. Por que isso aqui é tão importante, pessoal? Porque na hora da prova ali, se eu estou em dúvida se ele é trabalhador avulso ou não, eu vou procurar isso aqui, ó, intermediação obrigatória. Se não tiver uma intermediação obrigatória do ÓGMO ou do sindicato, ele não vai ser trabalhador avulso. Então preste bastante atenção nisso. Para ser trabalhador avulso, vai ter que estar lá para mim a informação do que? Intermediação obrigatória. Então aqui é o grande pulo do gato. Então se você quiser, ilumina aí, ó, sublinha, circula, passa o illumination, faz lá o que você quiser, coloca uma caveira, um caixão, um cemitério, faz o que você quiser. Mas anote aí, para ser trabalhador avulso eu vou precisar de uma intermediação obrigatória. Beleza, pessoal? Inscrição pelo cadastramento e registro no sindicato ou no órgão gestor de mão de obra, aonde você tiver o quê? Feita essa vinculação, onde você estiver preso nessa intermediação obrigatória. Se for no órgão, vai ser lá no órgão. Se for no sindicato, vai ser no sindicato. Tá bom, pessoal? Deu para pegar aqui? Bastante atenção com isso. Então, vamos lá. Artigo 9º, inciso 6, como trabalhador avulso, aquele que, e aí agora ele vai começar a trazer uma lista, ele vai elencar os nossos trabalhadores avulsos. Vou lendo aqui, pessoal, vocês vão ver que a maioria das atividades está ligada à atividade de porto. Então, para quem já trabalhou em porto aí, ou trabalha com alguém ligado ali ao porto, vai conhecer aqui diversos termos. Quem nunca teve contato ali com esse tipo de trabalho, é claro, os termos vão parecer bem novos, bem diferentes. Então é necessário ali eu tá lendo ali bastante ali para assimilar bem esses termos, tá bom? Então vamos lá, ó. Como trabalhador avulso, aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei 12.880
815 de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados. Aí aqui ele vai fazer o que eu falei para vocês. Vamos elencar. 1. O trabalhador que exerce atividade portuária de capatásia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco. Só não vou ficar dizendo aqui o que cada um desse aqui faz, tá? Se depois vocês quiserem, pesquisa aí na internet, vocês vão achar o que é essa atividade de capatásia, de estiva, senão vai ficar muito longo o vídeo aqui e a gente vai perder nossa finalidade, tá? Então teve alguma curiosidade, depois vocês pesquisam lá. Então recapitulando, nós temos aqui atividade portuária de capatásia, estiva, conferência e conceito de carga e vigilância de embarcação e bloco. Seguindo, o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. De novo aqui ele explicando sobre o trabalho de estiva. Seguimos, pessoal, o trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. Então, ele elenca aqui mais um. Repare que é termos bem dessa atividade mesmo portuária, né? Falando aqui, a lei traz mais essa questão ligada ao órgão gestor de mão de obra, ao órgão, tá? Então, vamos lá. O amarrador de embarcações, então, aqui mais um. O amarrador de embarcação. Seguindo, o ensacador de café, cacau, sal e similares. Se vocês quiserem, coloca aqui, estiverem anotando aí no maceteirozinho, coloque grãos, sacador de grãos em geral. Acho que atende bem ali também, tá? Vamos lá. O trabalhador na indústria de extração de sal. O carregador de bagagem em porto. Que isso, professor? Tem lá também? Tem lá também essa função lá. O navio para lá, o órgão manda lá tantos carregadores, de acordo com a necessidade, tem também, tá? O prático de barra em porto. Olha aí, o prático, a função de prático. Prático é um rapaz que recebe remuneração bem interessante aí, tá? O guindasteiro e o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. E pronto, aqui a gente fechou nossa primeira lista aqui, ó. Se a gente for ver, a gente fechou a lista da letra A, tá? Então, puxamos aqui a primeira lista da letra A, né? Os trabalhadores de portuário, capatásia, estiva, alvarenga, amarrador de embarcação, sacador de café, cacau, sal, né? Grãos, trabalhador na indústria, carregador de bagagem, prático, barra e porto e guindasteiro. E o classificador. Aí agora vamos traçar agora a letra B, né? Então vamos continuar aqui no dispositivo. Repare que aqui a gente não tem muito, não é que nem o contribuinte individual, que tem várias interpretações, a gente vai fazendo várias organizações, não, tá? Que é bem direto mesmo, tá? Eu acho que isso ajuda bastante na hora da prova, para você identificar. Vamos lá, ó. Exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, nos termos do disposto na Lei 12.023 de 2009, em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, de novo, ó, com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho nas atividades de... Então lá no primeiro a gente viu mais a questão portuária, né? Agora aqui a galera do sindicato. Ó. Vamos lá. 1. Cargas e descargas de mercadoria a granel e ensacados. Costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeira, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em sacadores e caldeiras. Seguimos, ó, operação de equipamentos de cargas e descarga e pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou à sua continuidade. Então, essa é a nossa lista ali dos trabalhadores avulsos, é o que está no decreto 3.048, tá? Por hora, pessoal, é só isso aqui. Então, por hora, é só isso aqui. Repare que tá, depois do que a gente viu lá do contribuinte individual, aquela lista gigantesca está bem mais tranquila, tá? O que eu quero que vocês não se esqueçam? Lembra, tem que ter uma vinculação obrigatória. Órgão gestor de mão de obra ou sindicato. É obrigado a estar sindicalizado? Não, não é obrigado a estar sindicalizado. Dúvidas, perguntas? Se tiver dúvida ou pergunta, bota aí embaixo do vídeo aí, pessoal. Então comenta lá a dúvida, a pergunta que eu respondo. Se tiver muitas
perguntas eu depois gravo um vídeo só com as respostas, tá? Fiquem à vontade. Não se esqueça, como eu sempre peço, se vocês acham que o conteúdo está valendo a pena, curte, compartilha, se inscreva, chama mais gente. Se está sabendo alguém que vai estar estudando essa área previdenciária, chama para assistir os vídeos também, tá? Na medida do possível, a gente vai soltando aí os vídeos um a um aí, como combinado, tá? Teve alguns atrasos aí recentemente, mas é porque eu estava com um problema de saúde, aí estava bem difícil de fazer essas gravações, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse, dá aquela curtida. Se puder ripa, dá para ripar o vídeo também, isso ajuda muito na divulgação do YouTube, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.